Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos juntos aqui hoje, terça-feira, dia 14/7, e nós vamos dar sequência à nossa aula de literatura. Lembrando que nós estamos trabalhando agora sobre o livro do Teleco, o Coelhinho. E aí, na nossa última aula, nós vimos que Teleco havia se transformado num canguru e também havia trazido uma mulher para casa, que também não era a casa dele. O que será que aconteceu com o Teleco a partir desse momento, né? Então nós vamos dar sequência, vamos fazer aqui a leitura e no final nós vamos nos ver a fazer essa análise juntos. Tudo bem? Vamos para a nossa leitura de hoje? Aí está a imagem, a última imagem que nós vimos na aula anterior de Teleco, usando um óculos e vestido como um humano, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Sem dúvida, linda, durante a noite, na qual me faltou o sono, meus pensamentos giravam em torno dela e da cretinice de Teleco em afirmar-se homem. Levantei-me de madrugada e me dirigi à sala, na expectativa de que os fatos do dia anterior não passassem demais dos gracejos do meu companheiro. Enganava-me. Deitado ao lado da moça, no tapete do assoalho, o canguru ressonava alto. Acordei-o, puxando-o pelos braços. Vamos, Teleco, chega de trapaça. Abriu os olhos, assustado, mas não reconheceu, mas ao reconhecer-me, sorriu. Teleco? Meu nome é Barbosa, Antônio Barbosa. Não é, Teresa? Ela, que acabara de despertar, assentiu, movendo a cabeça. Explodia encolerizado. Se é Barbosa, rua! E não me ponha mais os pés aqui, filho de um rato! E aí está a cena aí que acontece após o dono da casa se irritar com o Teleco. Mas vamos ver aqui. Vou ler aqui essa parte para vocês. Vamos lá. Desceram-lhe as lágrimas pelo rosto e, ajoelhado, na minha frente, acariciava minhas pernas, pedindo-me que não o expulsasse de casa, pelo menos enquanto procurava emprego. Embora encarasse com ceticismo a possibilidade de empregar-se um canguru, seu pranto me demoveu à decisão anterior. Ou, para dizer a verdade toda, fui persuadido pelo olhar súplice de Teresa, que, apreensiva, acompanhava o nosso diálogo. Barbosa tinha hábitos horríveis. A miúde cuspia no chão e raramente tomava banho. Não obstante a extrema vaidade que o impelia a ficar horas e horas diante do espelho. Utilizava-se do meu aparelho de barbear e da minha escova de dentes e pouco serviu comprar-lhe esses objetos, pois continuou a usar os meus e os dele. Se me queixava do abuso, desculpava-se, alegando distração. Também a sua figura tosca me repugnava. A pele era gordurosa, os membros curtos, a alma dissimulada. Não media esforços para me agradar, contando-me anedotas sem graça, exagerando nos elogios à minha pessoa. Por outro lado, custava tolerar suas mentiras e as refeições, a sua maneira ruidosa de comer, enchendo a boca de comida com auxílio das mãos. Talvez por ter me abandonado aos encantos de Teresa, ou para não desagradá-lo, o certo é que aceitava, sem protesto, a presença incômoda de Barbosa. Se afirmava ser tolice de Teleco querer nos impor a falsa condição humana, ela me respondia com uma convicção desconcertante. Ele se chama Barbosa e é um homem. Vamos lá. Observe que Teleco, vamos dizer assim, ele já há uma transformação também na sua personalidade. Ele passa a ser daquela coelhinho simples, bondoso, carinhoso, também esperto, para querer subir, vamos dizer assim, um grau a mais, a querer ser um canguru e também talvez pelo seu tamanho, ele também já pensou em ser
também homem, e também já procura trabalho, já tem, entre aspas, também já tem uma mulher, e ali ele está tentando viver na condição humana. Além do mais, ele também já não quer mais ser chamado de teleco. Vamos dizer assim que foi como se fosse um apelido que ele não gostasse. E ele começa a passar a se chamar Antônio Barbosa. E ele afirma tanto isso que ele acaba também convencendo a Tereza. Só que também, por outro lado, você vê que o dono da casa ele também está, teoricamente, apaixonado por Tereza, que é onde ele se deixa ser levado pela situação e não querer com que ela vá embora, porque talvez ele saiba que se ele for embora, ela também vai junto. Então, nós vamos encerrando por aqui e vamos idealizando, vai imaginando aí o que será que aconteceu, tudo bem? Vamos aqui, vou deixar aqui a mensagem para vocês, que vem de um autor desconhecido, que diz assim: inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós. Então, se motive e vai se inspirando aí, tudo bem? Então, se cuide, até a próxima, um abraço virtual, tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, nossa aula de produção de texto. Me chamo professor Edson Júnior. Hoje é 14/7, terça-feira, e vamos iniciar mais uma vez nossa aula. Lembrando que nós estamos falando sobre o blog, o diário virtual. Então, na nossa aula anterior, nós vimos como é seguir um passo a passo para construir e fazer um blog. Hoje nós vamos continuar na nossa construção. Então, eu vou relembrar um pouco da última aula, do último slide, que nós trabalhamos juntos, e aí nós vamos dar sequência nos próximos, tudo bem? Vamos continuar fazendo nossa leitura? Vamos lá! Vou só relembrar que é a questão do planejamento inicial, que começa assim: como todo projeto, criar um blog precisa da fase de planejamento. Os custos para manter um blog são relativamente baixos, porém exige tempo e dedicação. Se você embarcar nessa experiência, precisa reconhecer que um planejamento prévio é essencial para alcançar bons resultados. Vamos lá. Defina o tema e o público. Ao começar a dar vida ao seu blog, você terá que definir qual temática usará para ele e qual público lerá suas postagens. Que tal colocar isso de maneira mais profissional e específica? Vamos lá, como? Defina os objetivos do seu blog. Criar um canal de comunicação, ser referência em um assunto, aumentar a visibilidade de uma empresa. Você precisa definir um objetivo geral para o seu blog. Idealize uma pessoa que represente o seu público. Construir uma persona. Se liga nisso daí. Permite que você tenha um conhecimento de quem te acompanha. Dessa forma, você consegue manter a aderência do conteúdo com os interesses do seu público. Vamos lá. Escolha um bom domínio. Um nome interessante é uma característica fundamental para chamar a atenção do seu blog. Um nome que chama a atenção e fique na cabeça faz toda a diferença para o leitor, pois assim seu blog precisa e será lembrado e indicado para outras pessoas. Uma boa maneira de decidir um nome é escrever várias palavras relacionadas ao seu tema. Pense muito na sonoridade e na forma de escrita, pois lembre que na hora de criar um domínio na internet, você não precisa usar acentos ou caracteres especiais. Então, a simplicidade ganha um espaço especial aqui. Antes de oficializar, você precisa verificar a disponibilidade do nome de seu domínio que escolheu, se ele está livre para usar ou não. Você pode escolher extensões de domínios mais específicas também, como .sampa.br ou .online. Se estiver tudo ok, aproveite para fazer logo o registro de domínio e garantir o seu espaço na web.
Vamos lá. Escolha um local para hospedar seu blog. Para o seu blog ficar online na internet, é preciso um local de hospedagem para armazenar os arquivos. Esse é o papel de uma hospedagem de sites. Você pode optar por um serviço gratuito, mas se quiser um blog com mais tom profissional, você deve contratar um serviço de hospedagem de sites ou optar por um criador de sites pagos. Tá, mediante isso, vamos ver o que nós vamos fazer hoje. Pesquise sobre o que é WordPress e sobre o que é Persona. E aí não esqueça de colocar a data e descreva a pesquisa no seu caderno. No caso ali do slide, você observou que há na questão de você criar um persona. Então, eu não vou dar aqui muita dica porque você vai pesquisar. Mas isso influencia bastante. Quando você for dar vida no seu slide, pense muito bem a respeito do tema. Por quê? Porque, por exemplo, se alguém for lembrar de você, vai te lembrar também a respeito do tema. É muito fundamental isso, gente, porque vai definir o tipo de público que você está querendo atingir. Ah, professor, mas o diário ele é meu, eu não quero que público nenhum observe. Tudo bem, só que detalhe, vamos supor, os seus amigos com quem você irá compartilhar, quando eles forem lembrar de um certo tema ou alguma coisa, algum assunto que você possa ter algum certo domínio, eles vão lembrar, poxa, se eu for lá nesse blog, ele vai ter descrito a respeito de alguma coisa que me chama a atenção e aquilo pode, de alguma certa maneira, me influenciar. E outra coisa, gente, como eu falei na aula anterior, não é um serviço totalmente grátis. Há aqueles também que são pagos. Mas, como eu disse, o preço é bem razoável. Você pode procurar em vários outros sites que você vai encontrar um preço bem acessível, certo? Então, assim, nós vamos, acho que na próxima aula, nós vamos finalizar sobre a questão do blog e aí nós vamos já trabalhar nos próximos outros tipos de diário, tudo bem? Então, nossa aula foi sobre isso. Nós ainda estamos finalizando sobre a questão da construção do nosso blog e na próxima aula nós vamos dar sequência, tudo bem? Então, vou deixar a mensagem aqui para você, que vem também de um autor desconhecido, que diz assim: no meio da dificuldade, encontra-se oportunidade. Então, estamos finalizando, um abraço virtual e até a próxima. E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui o alongamento como sempre, tá? Contando até 10. Fecha a perna e vai. Abre. Braço. Volta. Troca. Aí a gente faz nossa corridinha com a cintura. Todo mundo pronto para começar a atividade. Valeu? E aí galera, beleza? Antes de começar a aula de futsal, a aula prática, eu vou falar para vocês que essa aula são os fundamentos do futsal vai para a plataforma, que é a atividade valendo nota. Beleza? Vou passar um pouco aqui para vocês entenderem, mas já é aula do segundo bimestre. Passe. Com a esquerda, com a esquerda, com a direita. Passe, domínio e chute ao gol, certo? Aqui é o que? Gol e área, chute ao gol. Correto? Fundamentos do futsal. Tem outro? Tem. A defesa do goleiro, que eu vou passar no decorrer das aulas, beleza? Aula de futsal, fundamentos. E aí galera, beleza? Agora a gente vai fazer a nossa aula no final, tá? É parecido com o primeiro, só que a diferença é que agora a gente tá, né? Volta a calma, vai fazer o quê? Respira. Respirou, vai devagarzinho.
volta, abre a perna, aqui ó, né? Alonga, certo? Isso aí, valeu, até a próxima aula. Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professora de Ciências, para a gente estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que eu preciso que vocês apareçam nos plantões, que eu quero estar acompanhando vocês também. Semana passada, só quem apareceu foi o Nicolas, mas eu queria que todos os outros alunos comparecessem, que eu quero tirar dúvidas e saber também como é que está o andamento em casa, tá bom? Então tá, beleza. Vamos hoje continuar nas correções aqui sobre as plantas. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 46 e 47 e marcar lá em cima a data de hoje, que é dia 14/7/2020, tá bom? Vamos lá. Questão de número 1, página 46 do livro didático. Questão de número 1. Uma planta, ela foi recolhida em uma área de floresta tropical e analisada por um grupo de pesquisadores. As características que eles observaram foram a ausência de vasos condutores de seiva e a presença de uma cápsula de onde eram liberados esporos. Com base nas informações do texto, podemos afirmar que essa planta pertence ao grupo das A. Angiospermas, B. Pteridófitas, C. Gimnospermas ou D. Briófitas. Bom, então vamos lá. Presença de uma cápsula onde eram liberados esporos. Ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, ela é uma planta avascular. Então, tá fácil. A resposta, então, é as briófitas, que são representadas ali os musgos, aquelas plantas que não têm, assim, um tamanho grande, justamente porque ela não tem vasos condutores. Então, é aquele primeiro grupo de plantas sem sementes, tá? Então, continuando, correções da página 46 do livro didático, questão de número 2. A presença de qual estrutura permitiu às pteridófitas que apresentassem um tamanho maior que as briófitas? Justifique sua resposta. Resposta: a presença de vasos condutores de seiva. Com isso, a água, sais minerais e produtos da fotossíntese são facilmente distribuídos. Eu lembro que eu falei isso para vocês, né? Que as pteridófitas, elas também estão no grupo das briófitas, que são as plantas sem sementes. Mas ela tem uma evolução, né, maior do que as briófitas por causa disso. Ela já tem os vasos condutores de seiva, que vai levar os nutrientes, que vai levar a água da raiz até a superfície ali da folha, e da folha da fotossíntese vai enviar ali para o resto da planta ali o resultado da fotossíntese. Isso daqui são resultados dos vasos condutores, não? Por isso que elas têm uma estrutura maior do que as briófitas. Não só as pteridófitas têm isso, mas as outras, as gimnospermas e as angiospermas também. Mas a pergunta está falando sobre as pteridófitas, porque elas estão no mesmo grupo ali de plantas sem sementes, tá bom? Questão, continuando aqui, correções da página 46, a questão de número 3. Eucaliptos e pinheiros são árvores de grande porte que formam sementes. Os eucaliptos produzem frutos, os pinheiros não. Pela produção ou não de frutos, podemos classificar essas plantas respectivamente em plantas com sementes. Aqui mesmo na pergunta já estava falando, né? Na segunda frase aqui, ó, que formam sementes. A gente falou também que são as plantas sem sementes, são as briófitas, pteridófitas, e as plantas com sementes, que são angiospermas e gimnospermas. As angiospermas são as únicas que produzem frutos. Então aqui temos aqui as que produzem frutos e as que não produzem. Então esse grupo aqui é o produto de plantas com sementes, ok? Continuando, página 46 do livro, 4. Observe o esquema relacionando briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e algumas características evolutivas que as diferenciam. Complete esse quadro com as estruturas que aparecerem em cada um dos grupos no decorrer do tempo.
Aí vocês vão ter que colocar aqui, ó, briófitas. O que aconteceu com a briófita? Aqui, ó, pteridófitas. Aqui, ó, da briófita teve uma evolução. A pteridófita aqui ainda não produz a semente. Aqui no caminho para as gimnospermas já teve a produção. E das angiospermas, flores e frutos. Então, vocês têm que colocar aí no gráficozinho de vocês, aqui que está em branco lá para vocês no livro, sementes aqui, flores e frutos, que é no caso aqui correspondente às angiospermas, ok? E as sementes da partir da gimnosperma para lá. Bom, questão de número 5, página 46. Na primeira coluna são enumerados os diferentes grupos de plantas e na segunda algumas de suas principais características. Associe qual característica pertence a cada grupo e marque a alternativa correta. Então temos aqui como se fosse aqui uma coluna, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E temos aqui primeiro grupo de plantas com vasos condutores de seiva, 2, primeiro grupo de plantas com sementes, 3, plantas que apresentam sementes, flores e frutos, 4, plantas que não apresentam vasos condutores de seiva. Então você vai colar primeiro, ó, temos aqui, você vai colocar tipo o código aqui da primeira coluna com a segunda. Então a resposta fica briófita. 4, ela corresponde, briófita, 4, plantas que não apresentam vasos condutores de seiva. Você formou esse 1 aqui da briófita, mais o 4 aqui das plantas que não apresentam vasos condutores. Depois, você vai pegar 2 das pteridófitas, 2, aí qual dessas frases aqui que casa com 2? É a 1, ó, primeiro grupo de plantas com vasos condutores de seiva, foram os primeiros, pteridófitas. A 3, as gimnospermas. Qual que é desse aqui, ó? Gimnospermas, primeiro grupo de plantas com sementes. 4, angiospermas, plantas que apresentam semente, flores e frutos. Então a resposta correta que vocês vão marcar aí é que tiver 1, 4, 2, 1, 3, 2 e 4, 3. Essa é a resposta correta, tá? Que é a letra A. Bom, na 6, entre as plantas, o grupo das angiospermas é o maior em biodiversidade e está mais amplamente distribuído pelo planeta. Sobre isso, responda essa pergunta: quais características desse grupo de plantas permitiram grande biodiversidade e ampla dispersão? Então a resposta: a presença de sementes e frutos que podem ser dispersos por animais para outros ambientes e também aumenta o tempo em que o embrião espera as condições ideais para germinar, tá? Então essa aqui é a resposta correta. Por que as angiospermas elas atingiram, né, uma biodiversidade, uma ampla dispersão? O que é essa dispersão? É distribuir esse grupo por vários ambientes. Por ele ter um fruto que os animais vão comendo, vão levando para outro lugar, acaba que favorecendo que ela conquiste outros lugares. 7. As plantas, assim como os animais, têm sua distribuição geográfica limitada pelas condições ambientais. Dessa forma, algumas plantas conseguem se desenvolver melhor em alguns ambientes e em outros não. Considerando seus conhecimentos a respeito, reflita sobre onde é mais provável encontrar uma briófita: na Mata Atlântica ou no Cerrado. E por quê? Briófita, gente, na cara a gente já vê que os musgos, né, eles precisam de um ambiente úmido. Então, entre o bioma Mata Atlântica e o Cerrado, é óbvio que é Mata Atlântica, Cerrado não. Então a resposta é Mata Atlântica, pois o ambiente é mais úmido. As briófitas não têm estrutura que impedem a perda da água e não apresentam vasos condutores de seiva. Além disso, essas plantas são dependentes da água para a reprodução, pois o gameta masculino deve nadar até o gameta feminino. Então, essa estrutura delas dependem de água. Então, Cerrado, que é um lugar mais seco, não tem condição dela sobreviver ali. Então, não tem como nascer uma briófita naquele lugar, um musgo naquele lugar. Essa planta ela não vai resistir. 7.
O decreto estadual declara a flora nativa ameaçada de extinção no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o decreto 804, espécies foram enquadradas como ameaçadas de extinção, sendo 722 espécies de angiospermas, 3 de gimnospermas, 64 de pteridófitas e 15 de briófitas. Sobre as características dos diferentes grupos vegetais, escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então tá, vamos lá. As angiospermas são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes? Verdadeiro. As gimnospermas são plantas que produzem frutos como o pinhão da araucária? Falso. Porque as gimnospermas não produzem frutos, só sementes. As pteridófitas são um grupo de plantas vasculares sem sementes? Verdadeiro. As briófitas são plantas vasculares que dispersam por exposto? Não, porque ela não tem vasos condutores de seiva. Então a resposta é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, gente, por hoje é só. Se vocês não entenderam alguma questão ou tiveram erros, eu peço que vocês entrem no plantão, tirem suas dúvidas. E é isso. Estou aqui para vocês tirar todas as dúvidas de vocês e até mais. Tchau!